Oi, quarto ano! Estamos aqui mais uma vez. Tudo bem com vocês? E aí, estão conseguindo realizar as atividades? Eu esqueci de falar para vocês que agora a gente começou nosso segundo bimestre, tá bom? Então, nesse mês de junho e julho vai ser nosso segundo bimestre e a gente vai começar conteúdo novo, atividades novas, tá bom? E hoje a nossa aula de história, ela parece ser curtinha, mas vocês vão produzir bastante em casa. Lembra que na aula que a gente falou um pouquinho sobre o Dia do Índio, eu falei que a gente não ia se aprofundar muito, porque nós íamos falar sobre eles na unidade 2. Então, a unidade 2 vai falar sobre o jeito diferente de viver de muitos povos que contribuíram com a colonização no Brasil. E aí, a gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre os índios, porque eles já estavam aqui, né? Eles foram os primeiros, né? Então, vamos lá. Na página 151, tem aí 3 imagens para vocês analisarem. A primeira delas é uma criança Guarani Kaiowá que vive na aldeia Sossoró, no Mato Grosso do Sul. Tem um grupo folclórico português e tem um grupo de capoeira em Salvador, na Bahia. Então a gente consegue ver tipos de pessoas e de culturas diferentes que introduziram em nosso país, certo? Além deles, existem outros, né? Os franceses, espanhóis, japoneses e por aí vai, muitos outros. Porém, nós vamos iniciar com aqueles que já estavam aqui. O jeito de viver dos indígenas. Vamos lá? Acompanhem comigo. Ao chegarem ao Brasil, os portugueses pensaram que haviam atingido o paraíso, pois encontraram homens e mulheres vivendo em contato direto com a natureza, rica em árvores, rios, frutos, peixes e aves. Ou seja, tudo que eles obtinham era retirado da natureza. Eles não tinham uma indústria, não tinham telefone para pedir para outro país, não tinha nada. Eram eles e a natureza. Eles estranharam os costumes dos indígenas, pois estes andavam nus. O que é isso mesmo? Andavam sem roupa. Obtinham da natureza tudo aquilo que se precisava para satisfazer as suas necessidades, além de falarem uma língua muito diferente das que os europeus conheciam. O Tupi-Guarani era uma língua ainda assim utilizada entre eles, e muitas das palavras que nós falamos hoje é origem de Tupi-Guarani, como por exemplo, Ibirapitanga. Lembram-se? Um nome do Brasil dado por eles. E aí, com essa introdução de português que veio da Europa lá, todo cheio de roupa, de vestidos, de seda, perucas, lembram-se que a gente falava um pouquinho sobre o jeito deles nas navegações? Então, quando eles chegaram aqui, levaram aquele susto, né? E pelas imagens que nós já vimos, dava para imaginar qual era a situação que eles tinham quando viam, né? Espantados. Na atividade que vocês vão realizar, então, vocês vão ler uma carta do escrivão Pero Vaz de Caminha e que ele escreveu para o rei de Portugal, declarando como era esse povo, tá? Aí tem algumas palavras que a gente não conhece o significado, é para vocês pesquisarem o significado das palavras. Atividade 3, para sublinhar a parte do texto em que Pero Vaz de Caminha descreve fisicamente. O que é descrever fisicamente? Como ele via os indígenas. Então, se alguém for me descrever pessoalmente, fisicamente, vai dizer o quê? A professora Aline tem a pele morena, ela é baixinha, ela tem os cabelos até o ombro. Então, vocês vão descrever como é que Pero Vaz de Caminha dizia na carta. Na atividade 5, vocês vão trabalhar outro pedacinho de um texto. E aí vocês vão
encaixar as palavras que estão aí dentro do quadrinho. Isso tudo são curiosidades que a gente vai descobrindo sobre o modo de viver dos indígenas, tá? E aí, por fim, já valendo nota, então vocês vão ter que se dedicar e vão pesquisar para mim os 10 povos mais numerosos que nós temos ainda no Brasil, tá? Eu vou mostrar para vocês um mapa aqui, ó, que mostra os povos indígenas e as etnias antigamente, eles na costa. Aí, com o passar do tempo, esses índios foram se afastando da onde tinha colonização, eles queriam manter-se em reservas. E aí existe mais de 220 etnias indígenas no Brasil. Só que muitas delas são compostas por poucos integrantes, então elas nem são assim listadas para que a gente pudesse pesquisar lá a fundo. Mas tem 10 bem numerosas e são elas: a Guarani, eu vou colocar elas na ordem em que aparece a quantidade de integrantes na aldeia, tá? A Guarani, que é em primeiro lugar, a Ticuna em segundo lugar, a Caingangue em terceiro, a Mucuxi em quarto lugar, Terena em quinto lugar, a Guajajara em sexto, a Tanomami em sétimo lugar, a Chavante em oitavo lugar, a Pataxó em nono e a Potiguara em décimo lugar. Então, são 10 e nós temos 12 alunos. Eu vou sortear o nome aqui para vocês descobrirem curiosidades e onde essas tribos estão. Então, vocês vão fazer para mim uma listagem com curiosidades sobre cada tribo e a tribo que você for sorteado agora. Entendido? Tá, então vamos lá. Depois eu escrevo direitinho o que vocês vão colocar na atividade para ninguém ficar perdido, tá? Então vamos lá, vamos para o sorteio. Quem vai pesquisar para mim sobre a Guarani é o Davi. Eu vou ter que repetir 2 amigos, porque eu só tenho 10 tribos indígenas, as mais populosas. Então, no final, a gente vê quem que vai ficar repetido. Quem vai pesquisar para mim sobre a Ticuna? A Manuela. Quem vai pesquisar sobre a Caingangue é a Júlia. Tá bom, Júlia? Quem vai pesquisar sobre a Macuxi, número 4, a Raíssa. Vamos ver o número 5, a Terena. Quem vai pesquisar sobre a Terena? Terena vai ser Giovana. Número 6, Guajajara. A Isabelle. A Isabelle não tem assistido às nossas aulas. Será que alguém consegue encontrar a Isabelle e falar que eu tô sentindo falta dela? Então, olha, como a Isabelle não tem assistido às nossas aulas, então a gente nem sabe se ela vai conseguir realizar a pesquisa, eu vou colocar outra pessoa aqui com ela na Guajajara. Vamos ver quem. O Adrian. Adrian e Isabelle na Guajajara. Yanomami. Sara. Quem vai pesquisar sobre Chavante? A Mariana. Sobre os Pataxós, o Luiz Miguel. O Luiz também. Ele tem faltado bastante nas aulas online. Eu não consegui vê-lo em muitas atividades. Então, eu vou colocar mais alguém para pesquisar junto com ele o Pataxó. Pataxó. Pedro Henrique e Luiz Miguel. E por último, quem vai pesquisar sobre Potiguara
é a Vic, a Victoria, tá? Então, no final, eu vou deixar aqui para vocês a sequência que eu quero que vocês sigam. Vocês vão fazer em papel ao maço para mim, escrito à mão, bonitinho. Não precisa ter capa, mas eu quero que entregue na secretaria para a gente poder trabalhar isso durante as outras aulas, porque aí eu vou, pelo que vocês me apresentarem, é o que a gente vai discutindo em aula, tá? Então, vocês vão fazer essa atividade e vão entregar lá na secretaria para mim na próxima quarta, para daqui 2 semanas a gente possa trabalhar a pesquisa de vocês. Combinado, quarto ano? Não se esqueça de copiar a pauta, estou com saudade de vocês. E tem novidade, né? Porque agora a gente tem contato mais pertinho. Tem o WhatsApp, se vocês precisarem conversar, tirar alguma dúvida, mandem áudio para mim, a gente vai se falando. E na medida do possível a gente vai ficando mais pertinho um do outro. Tá bom? Não esquece de assistir a aula de Educação Física agora. Tchau, até amanhã.